Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Eclesiastes capítulo 7 e a partir do versículo 7 também. Vamos para a nossa oração e pedir ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento entramos na Tua presença, para que seja o Teu nome exaltado, glorificado, Jesus, e que haja salvação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, em Eclesiastes capítulo 7, começa assim, a partir do versículo 7. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Então aqui, e Deus nos mostra que uma pessoa pode ser sábia, pode ser uma pessoa culta, uma pessoa bem formada, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, uma pessoa que sabe distinguir o bem e o mal, mas que possamos entender que quando a pessoa está numa fase que se sente oprimida, cheia de opressões, cheia de coisas aí que estão a afligir a sua alma, essa pessoa pode facilmente endoidecer, ou seja, pode facilmente cair em depressão, cair em algo que não é lícito. Porque aqui na seguinte frase fala assim, e o suborno corrompe o coração. Então, quando uma pessoa, vamos dar um exemplo. Uma pessoa, agora mesmo, nós sabemos que, por exemplo, essa pessoa é sábia, essa pessoa tem um entendimento aberto, essa pessoa conhece o bem e o mal, mas chegou um acontecimento na sua vida de tanta opressão, de tanta desanimação, de tanta angústia, que essa pessoa, mesmo tendo toda a sabedoria que ela tem, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sendo uma pessoa que conhece, sabe distinguir o que está bem e o que está mal, certo? Mas essa pessoa, por ter essa opressão em cima dela, chega a um ponto já que essa pessoa não aguenta e pode facilmente cair na vida errada. Por isso que a Bíblia nos ensina, aquele que está de pé, vigie para não cair. E como nós podemos evitar para não cair? Estar a pegar a Deus, estar a pegar a palavra de Deus, estar em obediência a Deus. É a única forma de não cair. É a única forma, porque assim estamos sensíveis à voz de Deus para entender quais são as ciladas que as trevas querem colocar nos nossos caminhos. Entende? A única opção para evitar uma queda espiritual é obediência a Deus, é esquadrinhar suas palavras, a sua palavra aqui na Bíblia. Então, temos que entender que é fácil cair. É fácil cair. Porque nós não sabemos quando vai chegar o dia mau, quando vai chegar esse dia que não vai chegar assim de frente e vamos falar assim, meu Deus, parece que o mundo desabou sobre a minha cabeça. Então é por isso que muitas vezes vemos pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que são concentradas de mente, pessoas que são sábias, pessoas que realmente falamos assim, uau, é um exemplo. Mas simplesmente, sutilmente, chega um problema que arrasta essa pessoa assim, de uma forma que essa pessoa fica no chão. E se não houver uma pessoa para lhe levantar, mas a palavra de Deus mesmo nos ensina, 7 vezes cai o justo, 7 vezes Deus lhe levanta. Mas se não houver uma pessoa que tiver esse espírito de ajudar, esse espírito para apoiar esse tipo de pessoa, essa pessoa ficará no chão. Mas o nosso Deus é justo, porque o nosso Deus, quando uma pessoa é humilde, quando uma pessoa é, como é que eu posso dizer? É que Deus mesmo não faz nem distinção de pessoa, porque Deus mesmo, na nossa fraqueza, é que Ele vem e nos levanta. Deus não faz decisão, olha, esse é mau, esse é isso, mas é outro. Não. Nós sabemos que o que plantamos, vamos colher. Mas quando clamamos a Deus, na nossa opressão, mesmo fazendo nosso erro, clamamos a Deus, Ele vem e nos ajuda. Mas temos que ser conscientes que as consequências vamos ter que arcar com elas. Vamos ter que colher o que nós plantamos. Mas Deus nunca nega a um espírito quebrantado, a um espírito que está oprimido, um espírito que está clamando pela sua ajuda. Ele nunca nega isso. Porque Jesus Cristo veio para salvar e não para julgar. Entende? Então, nós temos que entender que, mesmo estando cheio de sabedoria, sem conhecer que dia vai chegar o dia mau, por isso temos que estar preparados com a armadura de Deus, tanto no dia bom como no dia mau. Porque normalmente no dia bom relaxamos, pensamos que nada de mal vai acontecer, que tudo está ok, e de repente vem a tempestade e nos arrasta aí, nos leva para o mar adentro. Então, temos que entender que, mesmo estando cheio de sabedoria, nós temos que entender que o dia mau chega para todos. E quantas pessoas que por estar no dia mau
era o mesmo testemunho meu. Eu comecei a caminhar com Cristo na fé, só que eu pensava que estava firme, estava forte, estava tal assim na fé, só que de repente chegou, bateu a necessidade na minha porta. E eu tive que mentir para arcar com algumas necessidades dentro da minha casa. Tive que mentir. Mas não foi uma mentira que eu posso dizer, ai, foi uma mentira grave, não. Foi uma mentira pequenininha. Foi mesmo pequenininha, que até e a pessoa, não, da administração, onde eu fui no local, que eu menti, nem sentiu, porque foi uma mentira pequenininha. Mas eu paguei um preço muito alto por essa mentira pequenininha. Porque eu tinha que dar suporte a essa mentira pequenininha. Então, cada vez que eu tinha que fazer e tal coisa para esse lugar de administração, eu tinha que inventar uma coisa a mais. Então, foi fazendo uma bola. E quando eu me vi, eu estava no meio do caos. Conhecendo a palavra de Deus, obedecendo a Deus, entende? Obedecendo a Deus, mas só que no momento da minha angústia, no momento da opressão, eu automaticamente caí. Eu caí. E para me levantar, só consegui me levantar a partir do momento que eu me peguei na palavra. Não me peguei na minha tristeza, não me peguei na minha angústia, não me peguei no erro que eu fiz, não. Pedi perdão a Deus. Eu era consciente que eu ia pagar pelas minhas consequências, porque eu meti o meu pezinho lá dentro. Mas eu peguei na palavra, confiante de que Cristo Jesus me ia libertar dessa opressão, me ia me ajudar. Porque às vezes nós pensamos que, porque erramos, porque fomos pelo caminho mau, pensamos que Deus já nos abandonou, que Deus já não quer nada mais saber de nós, que Deus já não vai ouvir as nossas orações. Mas mentira às trevas, porque Deus é santo e Ele não confabula com o pecado. Deus é santo. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Ama o pecador por quê? Porque sabe que nós somos falhos, que somos pecadores, mas Ele não nos julga. Ele está esperando que quando, uma vez que nós estamos no fundo do poço, uma vez que nós reconhecemos com o espírito de arrependimento que nós pecamos, que nós erramos, que fomos nós mesmos, quem foi aí guiado com o seu pezinho para cair no erro, para cair no buraco, quando reconhecemos, quando temos o espírito de arrependimento, Deus vem e nos levanta. Porque Ele disse que 7 vezes cai o justo, 7 vezes Deus o levanta. Mas, Sara, não, se eu fiz errado, então eu não sou justo. Não, claro que não somos justos. Mas temos que entender que, a partir do momento que estamos reconhecendo o nosso erro, já estamos a fazer justiça. Justiça com o quê? Dentro do nosso ser. Entende? Porque aí, essa justiça, só nós podemos fazer. Esse autoexame, só nós podemos fazer dentro de nós. E falar assim, ok, como é que eu faço justiça dentro de mim? É não aceitar essa vida de pecado, é não aceitar essa vida de miséria, é não aceitar essa vida de opressões, e sim entregar tudo nas mãos de Deus para que Deus venha e faça. Renove, liberte, restaure. Só nós podemos fazer isso. Porque Deus, Ele quer ajudar. Mas quando a pessoa não quer ser ajudado, é difícil. Não é porque Deus não quer fazer, não. Mas tem que ter uma entrega da nossa parte, ok? Então aqui, temos que entender que é fácil cair no erro, a partir do momento que recebemos aí uma pedrada bem forte, no momento que menos esperamos. Através aí, uma traição, uma decepção, no momento que menos esperamos. É fácil cair nessa opressão. Mesmo sendo uma pessoa sábia, mesmo sendo uma pessoa cheia de conhecimento. Então, daí, quantas pessoas já caíram no suborno e corromperam o seu coração? Quantas? Por causa da necessidade. Quantas? Sujaram seu coração, caindo em maus negócios, caindo na má vida, caindo em coisas que não deviam, em negócios que não deviam, em amizades, relacionamentos que não deviam. Por quê? Por causa da opressão. Então, a única coisa que nos pode prevenir isso é a palavra de Deus, é estar conectado com Deus, é andar na obediência a Deus. Porque eu só caí. Aí não sei se é um salmo que fala assim, não sei, agora não me lembro bem, que fala quase que o meu pé, quase que eu me desviei, quase que eu me tropecei, quase. E assim foi comigo, quase que eu voltei para as trevas outra vez, quase. Por uma mentira pequenininha assim. Por isso com Deus não existe mentira grande nem mentira pequena. Mentira é mentira.
Porque sempre vamos ter que dar suporte para essa mentira. Sempre. Uma vez mentindo, vamos ter que dar sempre suporte para essa mentira. Porque nenhuma mentira se aguenta de pé sem suporte. Sem encontrar outra mentira para poder deixar que possa ter um mantimento. Vamos ter que mantê-lo sempre. Porque senão vão descobrir a verdade. E a verdade tarde ou cedo aparece. Então, vamos fazer atenção com isso. Não entrar na nossa autoconfiança, nossa sabedoria, mas entender que precisamos de Deus para tudo. Para tudo, porque o dia mau não sabemos nunca quando vai chegar. Realmente quando chega como se fosse uma bofetada na cara. Chega como se fosse uma pedrada dentro do coração. Chega como se fosse um punhal aí, dentro do peito. Por quê? Porque não esperamos, mas normalmente vem de quem menos esperamos. Então vamos nos apegar ainda mais a Deus para que quando chega esse momento difícil, não ir aí a fazer loucura, mas sim deixar que Deus venha nos acalmar nossa alma e nos dar a solução. Porque Ele é fiel para isso, ok? E no versículo 8 fala assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Então aqui nos está a ensinar também a palavra de Deus que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Por quê? Porque no princípio, nós muitas vezes estamos assim, ok, eu vou começar algo. Não sei se costuma acontecer com vocês, mas, por exemplo, tudo que nós começamos, às vezes temos um projeto, isso, mais outro, começamos com toda a empolgação, com todo o ânimo, com toda a energia, eu vou aí, tudo é possível, naquele que crê, que se Deus é comigo, quem é contra mim, tudo posso. Começamos com muitas expectativas, com energias aí no alto, começamos com força, com determinação. Mas chega um determinado ponto que vamos nos sentir cansados, exaustos, sem força, sem ânimo, sem motivação. Então vamos nos sentir mesmo até frustrados, entende? Mas é nesse momento onde Deus nos dá, que temos que clamar ao Espírito Santo, para que Deus nos possa dar força, motivação para seguir. Porque a força não vem de nós, a força vem de Deus. Então a nossa fraqueza, que Ele vem aperfeiçoar ainda mais a nossa vida, que Ele vem mostrar realmente que é Ele o Todo-Poderoso, que nós somos apenas instrumentos, que nós somos apenas um sopro, somos apenas ar. De repente, se esfumaça tudo, somos pó. Entende? Então aqui, Ele nos ensina aqui. Por que Ele está a falar aqui melhor é o fim do que o princípio? Porque o princípio podemos começar com muito entusiasmo, mas lá no fim, como é que vai ser? Nos encontrará com o mesmo entusiasmo, nos encontrará com a mesma determinação, com a mesma motivação? Porque é assim, sabe essas pessoas que começam esse desporto que é a corrida, não? Maratona. Começam a correr, aquele que começou a correr rápido, já na metade do caminho, antes de terminar o campeonato, já está cansado, não consegue seguir. Porque começou com muita motivação, gastou toda a energia que tinha e depois ficou cansado. Então a mesma coisa também acontece conosco na nossa vida espiritual. Começamos bem, começamos com entusiasmo num projeto e numa restauração, é um lugar na nossa vida. Começamos bem com Cristo Jesus. Mas chega um tempo que a nossa força acaba. Começamos a nos desanimar, começamos a nos sentir frustrados, começamos a nos sentir assim com pouco ânimo e vontade de desistir. Mas nesse momento é que Jesus Cristo nos convida para aclamar o nome dEle, para que Ele venha nos restaurar, que Ele venha nos dar força. Porque nós não somos pessoas, como eu posso dizer, não somos máquinas, não somos robôs. Temos sentimentos, temos emoções, temos, por exemplo, o sentido de dizer assim, olha, estou cansada porque eu sou de carne e osso. Então não temos que mentir para Deus, porque para as pessoas podemos fazer fachada, podemos fazer aparência, mas para Deus não precisa. Ele sabe de tudo. Não precisa, para Deus não precisa andar com aparência e reserva, não precisa. Não precisa porque Ele sabe de tudo. Só está a esperar que esse coração deixe o orgulho e fale com Ele para que Ele venha restaurar, para que Ele venha recarregar. Entende? Então, nós vamos começar, por exemplo,
a querer fazer tudo rápido, com pressa, e depois não ter força para seguir. Mas entender que é o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos vai direcionar. Não somos nós na nossa própria força, porque vamos nos cansar, vamos nos frustrar, entende? Então, por isso que ele está a dizer que melhor é o fim do que o princípio. Porque o fim vai demonstrar realmente se estamos capacitados para esse tipo de função. O fim vai mostrar realmente se isso nos convém. O fim vai nos mostrar realmente se nós confiamos em Deus ou não. Ok? Então, aqui, ele está a falar assim. Ele está a ver, sim. Melhor é o paciente em espírito do que o altivo de espírito, que é o que estava a falar antes. Melhor é aquele que é paciente, aquele que espera em Deus, aquele que espera que Deus lhe dê uma palavra, que Deus lhe dê uma direção para poder avançar. Aquele que anda sem pressa, sem preocupação, mas sem descanso em Deus, porque sabe que tem um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, que vai fazer no momento certo. Então, quando nós somos pacientes, temos a oportunidade de ver as coisas passo a passo antes de querer fazer nossas vantagens. Porque aquele que sobe a escada de uma só vez, repara, por exemplo, temos um prédio, certo? A pessoa que sobe no elevador, ela chega rápido, claro que sim. Ela chega rápido, mas temos que entender que a mesma forma que ela chega rápido, ela não chega com esse sacrifício, não chega com esse suor, não seja com essa batalha. Entende? Mas aquele que subiu na escada, por enquanto está a subir a escada, ele foi tendo experiência com o cansaço, com a desanimação, com a falta de motivação, com pessoas a subir e descer e com pressa, pessoas às vezes e batendo no ombro dessa pessoa quando está subindo na escada porque tem pressa, então nem desculpa lhe pedem, mas ela continua a subir sem importar se a pessoa pediu ou não desculpa, porque sabe que ela não pode tirar o foco do que foi lá fazer, entende? Então nós temos que entender que quando nós começamos as coisas com paciência, Deus, somos mais sensíveis à voz de Deus para saber realmente o que convém e o que não convém. Mas quando vamos fazer tudo com pressa, chega um determinado momento em que nós vamos nos sentir frustrados, cansados, porque gastamos toda a nossa energia. Entende? Então, é por isso mesmo que temos que ser prudente nisso e tentar ser paciente sempre, para poder ouvir a voz de Deus, ok? Então, porque tudo aquilo que começa com pressa sempre termina destruído, sempre. Ou quebramos algo, ou algo passa. Sempre quando com pressa, algo acontece. Então aqui, fala assim, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Então aqui também Deus nos convida para não apressar em sentir raiva, em sentir ódio, em sentir sentimentos ruins para outras pessoas ou por situações, mas sim tentar não deixar que Deus faça, confiar em Deus, sentir essa paz em Deus, essa confiança que Deus vai fazer, essa confiança de que a força não vem do nosso braço, mas sim vem de Deus. E aí nós vamos ter experiência com Deus, e aí nós vamos sentir realmente que Deus nós servimos, que Deus nós obedecemos. Ok? Então, vamos ser lentos para a ira e mais tardio para tomar decisões. Entende? Decisões, preocupações, isso, mas outro. Vamos ser tardios, vamos ser lentos para ir e fazer essas coisas e rápido para falar com Deus. Temos que ser sempre rápido para falar com Deus. Em qualquer momento, em qualquer hora do dia. Temos que ser rápido para falar com Deus. Ok? E assim é quando vamos evitar frustrações, evitar decepções. Porque tem pessoas que vão nos trair, tem pessoas que vão nos decepcionar, mas estando com Deus, não vamos ir responder de acordo com o que estamos a sentir, mas sim de acordo com o que Cristo nos está a direcionar através da sua palavra, ok? No versículo 10, fala assim, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Então, nós às vezes, quando estamos a passar por tribulações,
coisas, situações cheias de pressões, às vezes falamos assim, meu Deus, lá no passado eu não passava tanta tribulação assim. Meu Deus, antes, pelo menos eu tinha meu pãozinho, tinha minhas coisinhas, e não tinha que estar aqui a passar por essa prova, por esse tipo de situação. Mas nós temos que entender que nós, quando Deus nos tira de algo, não podemos estar a lamentar, antes era melhor, antes eu tinha isso, antes eu tinha outro. Mas temos que entender que antes, talvez, tínhamos dinheiro, mas não tínhamos paz. Antes, talvez, tínhamos tudo de bom e de melhor, mas a nossa alma estava oprimida, estava cheia de depressão. Antes parecia que o nosso relacionamento ia de vento em popa, mas sabíamos dentro do nosso ser que não éramos felizes. Então, muitas coisas podem acontecer. Somos nós que temos que posicionar-nos e entender que só Cristo Jesus liberta e restaura. Mas para isso, temos que deixar de murmurar, deixar de lamentar por aquilo que já foi e seguir em frente, porque Deus nos fez como para ser cabeça, não cauda. Então, vamos deixar de lamentar pelo aquilo que já perdemos, pelo aquilo que já foi embora e concentrar-nos em Cristo Jesus, para a honra e glória do nome dele, ok? Então, e fala assim, no versículo 14, no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição, aquele para que o homem não se descubra do que há de vir depois dele. Então, aqui Deus também nos ensina aqui, no dia em que nós nos sentimos prósperos, no dia que estamos cheios de bênçãos, que não nos falte nada, ok, vamos gozar, vamos aproveitar, vamos desfrutar do que Deus já nos deu como bênção. Mas também nas nossas adversidades, temos também que parar e aprender dos nossos momentos difíceis. Temos que parar e aprender o que Deus nos quer mostrar através desse momento, porque Deus não nos vai deixar com fome, não nos vai deixar sem providência, porque Ele proverá. Mas nós temos que entender que temos que nos posicionar e entender que no momento bom, glória a Deus, mas nos momentos também de adversidades, também glória a Deus. Entende? Porque Jó fez assim. Quando a sua mulher falou assim, ainda continuas a adorar esse Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Falou, mulher, tu falas como uma louca. Por quê? Porque ele viu que a mulher não entendia a comunhão que ele tinha com Deus, não entendia o relacionamento que ele tinha com Deus. Então, automaticamente, Deus falou assim, ok. E Deus, desde o trono, viu aí como Jó era íntegro, era reto. E em cima ele viu o que Jó falou para a sua esposa. Ele ouviu, quando ele chamou de louca. Disse, acaso? E se Deus nos deu o bom, não? Também não vamos também aceitar também o mal? Também não vamos aceitar também e passar por essa dificuldade também? E ainda assim louvando a Deus? Ou seja, se eu tenho tudo de bom, eu louvo a Deus. Mas se não tenho tudo de bom, não louvo a Deus. Isso não está correto. Temos toda a bênção que estávamos a esperar. Amém, glória a Deus. Estamos a passar por um momento complicado. Amém, glória a Deus. Não é que vamos agora esperar que momentos bons passem para dar glória a Deus. Não é isso. Mas entender que o nosso Deus é poderoso para mudar situações, para mudar causas. Mas para isso temos também que louvá-lo, mesmo no momento difícil. Porque Ele é fiel. Vamos louvar a Deus também mesmo nos momentos difíceis. E não deixar só o momento bom, vou colocar um louvor, vou ouvir a palavra de Deus, vou ir na igreja porque estou bem. Mas quando nós estamos no momento da adversidade, no momento aí que o cinto mesmo está apertado, temos que apertar a barriga para o estômago não doer de fome. Nesse momento mesmo é onde nós temos que clamar a Deus, porque aí é onde vamos ver a manifestação de Deus na nossa vida. Vamos ver o poder de Deus sobrenatural na nossa vida. Ok? Vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Espírito Santo, obrigado por mais uma direção, meu Pai. Oh, meu Pai, que tudo aquilo que foi hoje aqui aprendido, meu Pai, não possamos vir guardar dentro de uma gaveta escura e esquecer, mas sim, meu Pai, guardar dentro do nosso coração e por ele lembrar de todas as maravilhas que o Senhor já fez na nossa vida, que o Senhor também é fiel para continuar a fazer, porque aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para terminar, meu Pai. Por isso eu lhe peço, Espírito Santo,
Grava dentro do nosso coração cada uma das tuas palavras, para que o nosso ser, meu Pai, seja cheio da presença do teu Espírito Santo. E se algo temos feito que não tenha agradado ao Senhor, te pedimos perdão, te pedimos desculpa, meu Pai. Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e não queremos obedecer. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, levanta o caído. Meu Pai, levanta aquele que se sente frustrado, aquele que se sente, meu Pai, que é o maior pecador da face da terra, meu Pai. Não deixe que essa pessoa faça nenhuma loucura, mas sim que essa pessoa seja cheia do teu Espírito Santo, e essa pessoa possa entender que nós, como seres humanos, temos erros, que não somos robôs, mas que podemos ter um espírito de arrependimento e deixar que Jesus venha fazer tudo novo na nossa vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. E lembre sempre, o nosso desafio é para restaurar a nossa vida, mas temos que nos posicionar e entender que não ir com a pressa, mas sim deixar que tudo suceda no momento de Deus. Só vamos obedecer e deixar que Deus trabalhe, ok? Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou deixar um louvor aqui embaixo para que vocês possam fortalecer ainda mais a vossa fé em Cristo Jesus. Deus vos abençoe. Boa noite.